Sejam muito bem-vindas ao episódio 4 do podcast Frutificando Juntas. Eu sou a Érica Veríssimo. E eu sou a Virgínia Brito Sena. E hoje vamos falar sobre o tema Evangelizando Familiares. E um dos versículos que mais nos inspirou para falar desse assunto está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Tem outro, Virgínia, que você gostaria de falar? Eu gosto muito do Romanos 10:17, que é a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Então não adianta você falar sobre outra coisa que não seja a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Mas é isso, né? Lembrei também do ID, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É isso aí. Então, vamos lá? Vamos frutificar juntas. A gente vai começar um pouquinho a falar da dificuldade. Por que será que é tão difícil evangelizar familiares, né? É aquela coisa, envolve laços, envolve intimidade, envolve um pouquinho de resistência, porque eles nos conhecem tão bem, né? Eles sabem quem somos antes de nos convertermos. Então, essa é a principal dificuldade, talvez, não sei. O que você acha, Bruno? Eu acho que sim. É porque tem aquela coisa, tem os dois tipos de familiares. Tem os familiares que são o nosso marido, ou os nossos filhos, ou os nossos pais, que convivem com a gente basicamente 24 horas por dia. Os que estão mais perto mesmo. E tem os familiares que são os nossos tios, primos, avós, que não estão com a gente muito tempo, mas nos conhecem também. Então, eu acho que quando é o de dentro de casa, quando é os nossos filhos, são nossos filhos, o marido ou os pais, os irmãos, né, que convivem conosco, eu acho que é mais difícil mesmo, porque se você é a única pessoa convertida na sua casa e eles te conhecem, por exemplo, se você tem um irmão mais velho, ele te conhece desde que você nasceu, e agora você tem uma transformação de vida, porque a conversão é isso, traz essa transformação de de vida, às vezes dos seus pensamentos, das suas atitudes, e aí fica difícil, às vezes, conviver como era antes, porque tem essa diferença agora, né? Você tá pensando diferente agora, a sua vida é diferente, seus pensamentos são diferentes. Então, tem esse atrito agora com a sua fé, que não é ainda a fé da sua família. Mas o que a gente tem que sempre lembrar é que a gente está no nosso lugar e devemos ser luz, devemos ser o sal, devemos dar esse testemunho, né? Muitas vezes nós vamos ganhar a nossa família só pelas nossas atitudes e não por ficar pregando para eles 24 horas e um monte de coisa assim, né? Eu acho que tem que ter muita sabedoria de Deus para você poder ser uma bênção para sua família e realmente frutificar na sua vida e esse frutificar, então, é que vai mostrar para eles a sua fé e é difícil porque muitas vezes você pode falhar, porque a conversão ela é um processo, então você vai ter que ir frutificando aos poucos os seus frutos do espírito, tudo vai acontecendo. Então eles vão estar ali, eles vão ver às vezes as suas crises de fé, os seus dias de desânimo, mas você não deve desistir, deve continuar firmando na palavra, vivendo a sua santidade, a sua obediência ao Senhor, a sua alegria de pertencer ao Senhor, e o Senhor pode usar o seu testemunho para salvar a sua família também, assim como ele chamou você. Ele pode chamar também os seus familiares. Amém. E como você estava falando sobre a conversão, né? É que ela vem e ela é brutal. Às vezes a pessoa muda e muito. E aí aquela pessoa vê você, tipo, pregando para ela e ela te conhece desde sempre. Ela sabe todos os suas falhas. Ela tem aquela visão
de você antes da conversão, né? Aí ela vai até jogar algumas coisas do passado na sua cara, né? Vai falar: Sim. ei, mas antigamente você fazia isso e agora você está me criticando por fazer, não sei o que tem. Mas a palavra de Deus, lá em Marcos 6,4, fala assim: é Jesus dizendo, um profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os Exato. seus parentes e na sua casa. Sim, existe esse versículo na Bíblia, tá lá em Marcos 6,4. Então, às vezes, com certeza, assim como Jesus enfrentou, nós também vamos enfrentar a resistência dos nossos próprios familiares. Não podemos desistir. A perseverança, a gente já vai falar dela aqui, a perseverança na oração, a persistência, seria a solução de tudo isso, a solução dessa resistência, né? E a gente não pode esquecer, nesse assunto sobre evangelizar familiares, é uma coisa: a nossa parte é sermos fiéis e constantes. Exato. A outra parte, o espírito que vai convencer, é o espírito que vai reger. E uma coisa, hein? O exemplo arrasta. Vocês Exato. não têm noção. Igual a gente fala de criação de filhos, Uhum. na evangelização, na conversão, também existe isso. O exemplo arrasta. Por quê? Porque às vezes eu gosto muito de falar isso, eu já devo ter falado isso um milhão de vezes em outros podcasts, outros episódios, mas às vezes você vai ser a única Bíblia que o seu próximo, né, vai ler. Uhum. Então, eu acho que palavras, elas saem pelo vento, elas não ficam, mas as nossas atitudes, aí sim, elas vão ficar e vão encravar. A gente fala no coração dos filhos, quando a gente está falando de conversão de filhos, mas no coração de qualquer pessoa que nos vê mudando as nossas atitudes. Uhum. Aquela pessoa vai ver que aquela sua atitude mudou, vai ver que aquela sua atitude agora é uma atitude de uma pessoa diferente. E a gente sabe que é porque você agora tem Cristo na sua vida. As suas atitudes vão impactar mais as pessoas, né, na conversão delas do que as suas palavras, certo? A gente E tem aquele versículo também, né, ele que fala pra gente não amar em palavras, mas em atitudes. Então, olha aí, o amor que a gente vai mostrar pela nossa família, essa transformação, ela vai ser mais em atitudes do que só ficar falando pra pessoa: "Ah, isso é pecado", não, vamos viver, né, porque o exemplo realmente vai arrastar. É que nem você falou, na vida dos nossos filhos, o nosso lar é nosso campo missionário, né. Tem um livro que eu ainda não tive oportunidade de ler, mas eu quero muito, que chama Maternidade Missional. Para a gente focar nisso, né, o nosso ambiente onde a gente está com os nossos filhos, quem tem aí os filhos pequenos, é o nosso campo missionário. E nossos filhos, eles vão ver as nossas falhas, nossos defeitos, se a gente vai pedir desculpa ou não quando a gente errar com eles, se nós vamos ser humildes com eles em tratar, né, de discipliná-los, de ensiná-los, se nós vamos ter paciência. Eles vão ser eles nos veem primeiramente antes de ver qualquer outra coisa. É realmente isso, a Bíblia que eles estão lendo são a nossa vida, nossas atitudes com eles. Então nós precisamos ter isso em mente e saber que então, são as nossas atitudes, são mais do que as nossas palavras mesmo, que vai mostrar a nossa fé, que vai mostrar o nosso amor, né, o amor por atitudes e não somente por palavras. E colocar isso no nosso coração, e o que você falou, muitas vezes a gente vai falhar, mas o Espírito de Deus nunca vai falhar. Então a gente não deve desistir porque a gente é falho, porque a gente ainda é pecadora, porque nós não somos perfeitas. Muitas vezes as pessoas podem achar: "Ah, se converteu, agora ela é perfeita, nunca mais vai pecar, né, vai ser a santinha", né, aquelas coisas que às vezes o mundo, fala sobre os cristãos. Mas nós não somos perfeitos ainda. E mesmo que a gente falhe, a gente vai falar assim: "Ó, como que a pessoa vai se converter se eu falho e tudo?". Não, não é no poder da carne, o poder é espiritual, e é o poder do Espírito Santo. Então ele pode usar o nosso testemunho, mas sempre vai ser o poder do Espírito. Mesmo que eu fale em todo o meu testemunho, o Espírito Santo, quando ele é a obra de Deus em salvar uma alma, não tem quem impeça. Pode ser, eu posso ter o pior testemunho, não deveria, mas eu, né, posso ter esse testemunho ruim,
mas o Senhor ainda vai salvar além do meu testemunho. Então, é o poder da oração, da fé e da nossa realmente nossa prática, nossa obediência, mas sempre lembrar que não é no nosso poder. Nós não temos poder de salvar os nossos maridos, os nossos filhos, nossos pais, mas o Espírito de Deus tem esse poder e esse poder ninguém para, né? Quando Deus quer salvar uma alma, não há quem peça para o Senhor, não há impossíveis. Então, é através realmente da oração e da perseverança e de uma vida de amor e dependência do Senhor, de humildade, que nós vamos brilhar essa luz realmente e mostrar aos outros a nossa nova vida, essa transformação que nós recebemos no nosso espírito e nós desejamos para eles também. Eu li um livro para mães que fala os deveres dos pais e eu achei muito bom, que ele fala que a coisa mais preciosa que meu filho tem é a alma dele. E qualquer pessoa, né? A coisa mais preciosa que as pessoas têm é a alma delas, e a alma delas precisa de conversão. Então, nosso dever é orar por essas pessoas, né? É lutar ali, batalhar em oração para que o Senhor possa também alcançar essas vidas, porque elas são preciosíssimas. A alma delas é a coisa mais preciosa que elas têm e nós devemos pensar nessa alma como algo precioso que precisa de Cristo. Poxa vida, é verdade. A coisa mais preciosa que ela tem é a alma e ela não pode perder isso. É. Exato. Mas nessa sua fala você falou bastante do amor. E eu Uhum. acho que eh, o principal desejo de evangelizar uma pessoa da nossa família é porque a gente ama essa pessoa. A gente preocupa com a salvação dela simplesmente por causa do amor. E a Bíblia diz para a gente amar o próximo, né? E o mais próximo da gente são as pessoas da nossa família. E existe também aquela angústia, aquele peso, um pouquinho lembrando do Peregrino lá do John Bunyan, lá do cristão, aquele peso emocional, que existe não só por causa do nosso pecado, do nosso estado de perdição, mas também o peso emocional de ver alguém próximo, distante de Deus. Daqui a pouco, no final, a gente vai falar de testemunhos inspiradores, mas eu lembro de chorar, noites e noites de pensar, que o meu marido poderia passar a eternidade no inferno. Então, esse nosso desejo de evangelizar a nossa família é do amor. Foi bom você ter falado nisso. A gente tem lá vários exemplos de Jesus ensinando isso, Jesus ensinando o amor, aos perdidos, né. Ele fala, É. tem uma passagem, que ele fala: "O Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido". Então ele demonstrava esse desejo de salvação para quem se arrepende, né. Uhum. Mas é isso, eu gostei que você falou do amor, porque essa é a principal razão que a gente quer, pregar o evangelho, né. Exato. Agora, vamos falar um pouquinho, Vir, de quando a gente deveria, como diz lá em Eclesiastes, quando a gente deveria falar e principalmente falar é fácil, né, todo mundo É. quer pregar, principalmente a gente, às vezes a pessoa é nova convertida, ela quer, falar tudo que ela aprendeu, tudo que ela leu e agora o Espírito está esclarecendo as coisas na cabeça dela quando ela lê a Bíblia, então ela quer falar, falar. Mas o mais importante é quando se calar. Uhum. Certo. Como dar espaço ou quando dar espaço para o espírito agir. E eu já vou falar aqui para vocês, né, eu já senti na pele um pouco tudo isso, e a gente peca às vezes em, reduzir o evangelho a somente "Jesus te ama". "Jesus te ama, vai ficar tudo bem, Jesus te ama". É verdade. E aí a gente esquece de chamar ao arrependimento, de chamar Uhum. aquela pessoa à convicção do pecado, porque ela precisa, antes de tudo, é arrepender e depois crer. Então, Exato. antes de tudo, essa pessoa precisa ter a convicção do pecado, saber que ela é uma criminosa, tipo, no sentido de estar fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, e fazer essa pe a gen eu estava lendo um livro eh, sobre conversão, sobre avivamento. E aí estava falando que naquelas grandes movimentos de avivamento, as pessoas caíam no chão,
Sim. desesperadas, porque elas se viam pecadoras. Então, tudo bem, se você não cair no chão, mas pelo menos parar um minuto e pensar: que amor é esse? Porque eu sou a maior das pecadoras e esse amor me resgatou, esse amor me buscou, esse amor quer me salvar. Então, parar, né? Às vezes você não está conseguindo resultados. Tudo bem que a gente também não pode ficar se prendendo a metas, né, numéricas. Eu salvei 5 pessoas da minha família, minha irmã salvou 7. Não, não Uhum. é assim, mas às vezes não está dando certo aí, porque você está muito focado, no só Jesus te ama, vai ficar tudo bem, e esquece de chamar ao arrependimento, esquece de falar de quanto a pessoa é pecadora e por isso que ela está nesse estado que ela está, né? É evangelizar sem falar o evangelho. É. Sabe que meu marido comentou comigo que ele falou, teve a oportunidade de conversar com uma pessoa e falar. Ele falou, eu falei coisas simples do evangelho, e ele falou assim: a pessoa respondeu, olha, eu já fui várias vezes na igreja e nunca tinha ouvido ninguém falar desse jeito. Ele falou de maneira simples, ele falou, olha, eu sei que Jesus morreu na cruz para salvar, mas eu nunca tinha pensado que foi por mim, que foi por minha causa que ele morreu na cruz, pelos meus pecados. Então, às vezes, a gente fala tanto, né, É. da Bíblia, do amor de Jesus, mas aí a pessoa falta alguma coisa para você fazer ela entender que a morte de Cristo na cruz foi pelos nossos pecados. Nós devemos se arrepender, porque nós matamos a Cristo quando nós Isso. cremos que Ele morreu por nós, Que amor é esse? né? Este amor que levou Cristo a morrer, mas porque eu tenho que me arrepender, porque Ele morreu pelos meus pecados. Não foi só porque, ai, né, vai ficar tudo bem e tal, mas eu tenho que me sentir essa morte, as feridas, a ira de Deus que foi por Cristo na cruz, foi porque Isso. eu pequei, né? Porque eu deixei o caminho, porque lá nós estávamos no Éden ali e negando a Cristo ali, e nós crucificamos a Cristo. Muitas vezes a gente fala, né? A gente lê a Bíblia e fala, nossa, que povo ruim, ai, que povo assim assado. Com certeza a gente estaria com esse povo falando crucifica. Eu reclamaria do maná, com certeza. Exatamente, reclamando do maná, fala, ai, eu quero voltar pro Egito. Eu Deus. reclamaria, isso As mesmo. nossas pessoas ali refletem a nós, é um espelho refletindo nossos pecados, porque por isso que Cristo morreu, porque nós somos assim. Então, trazer realmente essa convicção para as pessoas que elas precisam arrepender, porque Cristo morreu para apagar os pecados, né? E de pecado precisa ser abandonado. É por isso que nós vemos Romanos falando, a gente, Cristo morreu e aí é pela graça, então vamos continuar pecando? Não. Não, Viver na não foi graça. isso, né? Não foi de graça, teve um preço ali. E nós hoje vivemos em gratidão pelo preço que foi pago. E nós não queremos mais oferecer nossos corpos para o pecado. É nosso corpo agora é para oferecer a Deus, a justiça de Deus, a santidade, viver uma vida diferente. Porque é por isso que Cristo morreu. Então, saber falar é muito importante no evangelismo, né? Não é somente um Deus que ama, mas saber, ele nos amou porque ele nos viu na nossa miséria. E essa miséria que trouxe o amor de Cristo por nós. Então é importante sabermos falar, o modo de falar e orar também. E aproveitar oportunidades. Porque às vezes a gente pode deixar passar algumas. Ou às vezes a gente quer forçar, né? Mas às vezes numa conversa, Deus vai dando oportunidade, às vezes a pessoa se interessa, quer falar, quer perguntar. E aí você, então, coloca ali o evangelho, coloca a obra de Cristo, que Cristo veio, por que que ele veio, né? Que você já falou, ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio nos servir, não veio para ser servido, mas para dar a vida, né? João 3,16 está aí, né? Assim a gente faz nossos filhos decorarem, nós decoramos muitas desde Ninguém vive, criança. né? Uma coisa também que Exato. a gente peca muito na evangelização é evangelizar sem viver o evangelho. Uhum, exato, Só decora o João 3,16 e não vive ele, né? é verdade. E tem uma coisa, a gente precisa tomar bastante cuidado com a evangelização dos nossos familiares. A gente já falou no começo, né? É difícil porque eles nos conhecem, às vezes vai transformar isso numa briga, não é, num debate. É. E aí vai ficar, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí você quer impor
o evangelho e esquece da empatia, e esquece que a tua palavra tem que ser temperada com sal, né? Esquece que a sua palavra tem que ser agradável. Então, na hora de evangelizar, você falou do papel da oração, né? Ore para que você saiba usar as palavras, igual você já disse também. Ore para que você saiba respeitar e ouvir primeiro aquele seu familiar, né? Antes de sair impondo regras e sei lá o quê. Alguma coisa que não seja o evangelho. Jesus não fazia assim, né? Exato. É a apologética que fala, né? Apologética cristã. Você saber falar da sua fé, defender a sua fé, mas sem querer dar uma bimbada na cabeça da pessoa. Bem que às vezes ela mereça. Que eu assisti uma vez uma live e uma pessoa estava falando sobre apologética. Ele falou que a apologética não é para ganhar discurso, é para ganhar almas. Então, o jeito Ah, que legal. apresenta o evangelho não é que você quer ganhar uma discussão que você acerta e a outra pessoa tá errada. Não, é para levar essa pessoa a Cristo mesmo. Legal. Não é só pra gente ficar ganhando discursos, ganhando debates, é pra gente levar a pessoa a pensar em Cristo, pensar na sua vida e pensar na Legal. sua alma, né? Então vai além disso de eu tô certo e você tá errado. Tem que Eu já ouvi uma vez que Deus não precisa de defensores, né? Então, às vezes, você vai ficar defendendo alguma coisa e você não precisa, você só tem que amar aquela pessoa e falar do evangelho e expor o que Jesus fez, faz e fará. Pedro falou, Jesus falava às vezes ó, hipócritas, mas falava para os religiosos. Falava, ele ouvia, ele dava oportunidade da pessoa falar. A gente vê, por exemplo, a mulher samaritana. Jesus sentou ali e conversou com aquela mulher, não ficou falando, você é uma pecadora, não sei o quê. Não. Ele ouviu ele expôs a vida dela, ela se maravilhou que ele sabia. Olha, um profeta, ele sabe da minha vida. E aquela mulher foi um evangelista, voltou lá na cidade dela e falou: Olha, vem ver que eu encontrei alguém que sabe tudo que eu estou vivendo e tal. E eles foram e creram, né? Então, olha só como Jesus falou com ela, Jesus sentou, conversou, deu espaço para ela falar, ela perguntou, ela falou daquilo que ela cria, Jesus falou, e ela creu e foi e levou o evangelho, levou a mensagem que ela tinha recebido e pessoas vieram e creram em Cristo. Então, é isso. Saber conversar com as pessoas, saber discordar com cordialidade. É muito difícil, gente, né? É um exercício, hein? É um exercício de fé, requer oração, Muito importante você conseguir ouvir a pessoa e conseguir Isso aí. conversar e levar ela a pensar na sua alma em Cristo e não só querer ganhar um debate. Eu acho. E outra, ganhou. Vamos lá, celebrei a minha vitória. Ganhei, né? Ganhei a pessoa para Cristo, ganhei o familiar para Cristo. Uma coisa que eu acho muito importante é a comunidade tem que ajudar a você. Então, as pessoas da tua igreja a te ajudarem sei lá, se for seus filhos, levar eles sempre à escola bíblica dominical, trazer para eventos da igreja, porque é criança, né? Então você que tem que levar. Se for o seu filho adolescente, participar das reuniões, como é que fala? Das conferências, né? Toda igreja tem. Incentivar a fazer minhas amizades. Isso, incentivar a fazer amizades, incentivar a participar das pizzas, dos churrascos. Tem conferência, gente. Toda igreja se planeja para encontro de casais, encontro de família, acampamentos. Então, deixa a comunidade ser comunidade, né? Então, vamos ser acolhedores, vamos convidar esses familiares para esses eventos. E eu sinto muita falta na igreja que eu frequentava quando eu era criança, eu passava o Natal junto, o Ano Novo junto. Isso não acontece na igreja que eu congrego agora e eu sinto bastante, bastante falta. Eu passava muito Ano Novo também na igreja, era muito gostoso. Era assim, né? O Natal é com a família de sangue e Ano Novo com a família em Cristo. E tem a questão em casa também, né? Ele que, por exemplo, a gente tem os filhos adolescentes, os filhos pequenos ou o marido, a questão de dentro do lar, de ler a Bíblia juntos, é o discipulado, né? É ler a Bíblia junto, cantar uma Bíblia especial, né? Para os filhos. E ter esse momento dentro de casa como devocional, chamar para ler, ou perguntar, falar, olha, você tá lendo, o que que você tá lendo, como é que você tá entendendo, você quer uma ajuda.
fazer um devocional junto, a leitura bíblica junta também é muito importante para Assistir alguma coisa junto. espirituais. Isso, assistir a um estudo, que vai desenvolver a disciplina agora na vida da pessoa, essas disciplinas espirituais. Ensinar a orar, muitas pessoas têm vergonha de orar, não sabe como que faz, né? Vamos ensinando agora, discipulando e ajudando nesse processo, que é muito importante também para a pessoa desenvolver e crescer espiritualmente no conhecimento da palavra, fora a comunidade, dentro de casa e fora de casa, junto com a igreja, crescendo e se fortalecendo na fé. Porque é aos Isso aí, pouquinhos. aos pouquinhos, né? Não vai virar expert em Bíblia Não, com um mês de convertido. É isso mesmo. exato. Bom, para terminar aqui, Vir, já estamos terminando, só mais um tópico aqui. Você gostaria de falar de algum testemunho, de algum testemunho, de alguma história, de alguma pessoa da sua família ou de alguém conhecido que te inspira, que te inspirou? Olha, eu posso falar do meu testemunho, como eu fui à igreja, porque a família dos meus pais e a família da minha mãe não são convertidos, né? E até hoje não são. Então, nós ainda oramos muito por eles, meus avós, meus tios, primos, muitos Depois você me dá o nome que eu quero orar também. Uhum. E quando eu era criança, eu morava numa outra cidade. Eu era criança e meus pais trabalhavam. Minha mãe trabalhava de domingo e meu pai jogava bola de manhã. Então, nós ficávamos ao cuidado da vizinha da frente. Eu e meu irmão, a gente tinha quatro e meu irmão tinha quatro, cinco, seis, sete. Que meu irmão é 3 anos mais velho. E aí ela falou, não, eu posso deixar que ela dava uma olhada na gente e tal. E aí essa senhora, ela ia na igreja. Era a avó Maria. Ela ia na igreja. E aí ela falou, olha, como eu vou na igreja, posso levar os seus filhos? Falou com a minha mãe. Falou, não, tudo bem, pode levar. Meus pais não eram católicos, mas não eram praticantes na época. E então a gente começou a ir com ela à igreja. Então fomos com ela e lá conhecemos, tinha outras crianças, a EBD, né? Conheci muita coisa da EBD. E começamos a ir, e aí com o tempo os meus pais também começaram a ir, e aí nós se convertemos. Meus pais se converteram, depois eu e meu irmão, e aí começamos a nossa caminhada na fé. Então eu vejo que ela foi uma pessoa que Deus colocou na nossa vida. Eu não me lembro, eu era criança, eu não me lembro das vezes ela chegar na casa dos meus pais e querer evangelizá-los ou querer falar alguma coisa e tal. Ela simplesmente nos convidou a ir à igreja, pediu permissão para os meus pais de nos levar e começou a nos levar. E aí, nos É isso. levando. Simples convite de ir à igreja. É isso aí. Exatamente. E foi através desse convite, aí depois eu e meu irmão indo, e aí, assim, convidamos meus pais, né? Porque ele falou, eu lembro que minha mãe foi porque eu falei, eu não vou mais na igreja. Minha mãe falou, nossa, por que que você não vai mais? Eu falei, é porque vai ser o Dia das Mães, minha mãe não vai estar lá, eu vou cantar pra quem? Vou dar meu presente pra quem? Eu fiquei. Ah, esse machuca, esse pesa. É. Aí ele falou, não, então eu vou dar um jeito desse dia, né? Vou falar com a minha patroa lá e vou. E aí minha mãe começou a ir, depois não parou mais. Meu pai também, dia de futebol, deixou ir no futebol de domingo de manhã pra estar com a gente na igreja e nunca mais saiu. Pela graça, É né? pelo Graça ouvir. de Deus. É pelo ouvir. A Exato. Jess E os meus pais já tinham ouvido, porque a minha mãe, a família os tios dela, ela tem dois tios que são cristãos também. Então, meus pais já tinham ido na primeira igreja batista lá da cidade, já tinham ouvido, né? Então, assim, já tinha plantado uma semente. E essa semente foi germinar depois, quando a gente começou a ir, e eles começaram a ir, depois não saíram mais da igreja. Então, eu vejo como Deus usou um simples convite, levando os filhos pequenos, às vezes, muitas vezes começa para as crianças, né? Porque eu vi aí na sua igreja, não se colocou, vai ter EBF. Muitas EBFs que a gente faz, né? Convida a redondeza da igreja, essas crianças começam a ir, EBF, essas crianças Escola saem. Bíblica de Férias. Isso, as crianças trazem os seus pais e aí essas pessoas podem se converter. Então é um trabalho importante e que a gente vê que Deus usa, né, através das crianças. Então É, na minha vida, da minha família foi isso. a minha família, a minha mãe, quando criança, o pastor evangelista que veio para minha cidade chamou para comer cachorro-quente. E Uhum. aí, da minha mãe, foi para os meus tios, meus avós e hoje toda a família. Mas eu tenho, você já acabou o seu, né? Sim, sim, Eu acabou. tenho testemunho do meu marido, né? O meu marido Acabou. é novo convertido, ele se converteu somente há 2 anos, e eu tenho certeza que eu nunca.
Eu nunca chamei ele para ir na igreja, mas depois do meu avivamento, ele viu que a minha conversão, a minha mudança de vida, viu que Jesus entrou no nosso casamento, mesmo que só do meu lado, tarará, e aí ele quis começar a frequentar a igreja. E eu lembro que eu, no grupo do Graça em Flor, no nosso grupo das voluntárias de WhatsApp, eu tirava foto e colocava assim, ó, dia, domingo número 1 do Júnior indo comigo na igreja, porque eu sempre fui sozinha, era eu e meu filho. Domingo número 2, domingo número 3, e todas as fotos com lágrimas nos olhos. Aí, depois de um ano, né, eu lembrei de tirar a foto de novo e coloquei, perdi as contas. E lágrimas, 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 né? Então, esse A Fé Vem Pelo Ouvir é o meu livro, é o meu versículo favorito sobre evangelização. Eu não vou falar aqui da conversão do Júnior inteira, porque eu tenho um vídeo no YouTube, eu sou chique, um vídeo no YouTube sobre a conversão do Júnior. Eu vou colocar no link do meu Instagram, que é @teologia, fralda e pão. Vou deixar o link aqui também no Spotify. E se vocês quiserem, tiverem curiosidade de assistir como foi a conversão do meu marido, como o Espírito trabalhou na vida dele, vocês podem assistir. Isso mesmo, assistam mesmo. E se inspirem, né, nessa história. Isso, história inspiradora, influencer. É. É isso. Muito obrigado, Vir. Obrigado por conversar aqui comigo. Nós estamos amando fazer isso, né? Colocamos criança para dormir assim na marra e a gente vem aqui gravar. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Frutificando Juntas e nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.